E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a civilização assíria. Só que eu gosto sempre de retomar os fatos, de seguir uma certa cronologia, para que assim nós possamos entender melhor a sucessão dos fatos ocorridos, tá? Eu disse em aulas passadas que a história da Mesopotâmia vai de 5.000 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo. Sendo que em 5.000 anos antes de Cristo, nós tivemos o início do processo de sedentarização dos povos da Mesopotâmia. No caso, a princípio, os sumérios. Não foi isso? Aí eu disse em seguida que no ano de 2.500 anos antes de Cristo veio um cidadão de nome Sargão I, que foi o líder dos acádios, que unificou as cidades sumérias e acabou por constituir o primeiro estado unificado da Mesopotâmia. Ele realizou apenas uma dominação política, porque culturalmente falando, o dominador assimila a cultura do dominado. Aí eu disse na sequência que no ano de 2.000 anos antes de Cristo veio os Amoritas, ou como queira, babilônios, na figura emblemática do Hammurabi, que desenvolveu o primeiro código de leis escritas da Mesopotâmia. Não foi isso? Antes, o direito era consuetudinário, era oral, baseado na tradição, nos costumes, passado de geração para geração, aquela conversa toda. Não foi isso? Tá. Então, 5.000, 2.500, 2.000. Tá. Aí, quando chega no ano de 1.300 anos antes de Cristo, os assírios, que é a civilização que nós vamos estudar hoje, faz o quê? Destrói esses amoritas, esses babilônios, não é? Bom, e aí, o que nós podemos falar dos assírios? Que eles são exímios guerreiros, são cruéis, realizaram um extremo expansionismo, só que apesar de todas os caracteres negativos, todas as atribuições maléficas, os assírios tiveram um notável, um notório desenvolvimento cultural. Então, culturalmente falando, eles tiveram um certo avanço aí, tá? Bom, mas claro que a base da cultura foram os sumérios. Mas nós não podemos descartar de hipótese alguma a cultura, o desenvolvimento cultural propiciado pelos assírios, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a destruição da Babilônia. Então os assírios chegam, destroem a Babilônia e aí Assur torna-se a capital do império. E claro que havia aquela forte opressão sobre os povos dominados. E diante de toda a opressão, nós temos revoltas, nós temos instabilidade política, certo? Tudo isso aí vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Nós podemos falar que o principal líder assírio foi Assurbanipal. É fácil, ó. Assírio lembra Assur, Então, Assurbanipal foi o principal líder assírio. Ele foi o principal líder assírio, assim como Sargão I foi para os acádios, Hammurabi foi para os amoritas, Nabucodonosor para os caldeus. Então ele foi o principal líder assírio, tudo bem? Bom, o que nós podemos falar mais? Mais tarde, quem vai se tornar a capital do império vai ser Nínive. Por quê? Por causa da biblioteca de Nínive, muito famosa na história da humanidade, que acabou se tornando uma importante difusora de conhecimentos. Só que o que vai acontecer? Quando chegar lá, no ano de 700 anos antes de Cristo, vai vir um outro povo, que no caso são os caldeus, que vão fazer o quê? Vão destruir Nínive, vão destruir a biblioteca. Lembra que os assírios destruíram a Babilônia? Da mesma forma que os assírios chegaram e destruíram a Babilônia, os caldeus, juntamente com os medos, vão destruir quem? Vão destruir a Nínive ali, a biblioteca. Viu como que é bom fazer coisa? Tudo aquilo que a gente faz, a gente paga.
né? Da mesma forma, do mesmo modo que os assírios, né, pela sua personalidade guerreira, né, cruel, fizeram com os povos da Babilônia, destruíram a Babilônia, impuseram a capital como Assur, né? Ali eles vão, mais tarde, em 700 anos de Cristo, vai ser a vez dos caldeus que vão se sobrepor aos assírios, entenderam? Então os assírios destruíram os babilônios. E quem vai destruir os assírios vão ser os caldeus, junto com o apoio dos medos, certo? Bom, e aí, né, vai começar um outro período, né, uma outra civilização, que vai ser a civilização dos caldeus, que também vão ser chamados de neobabilônicos. Por que os caldeus vão ser chamados de neobabilônicos? Porque eles queriam resgatar o poderio da Babilônia, certo? Então por isso que eles são chamados de neobabilônicos, tá? Bom, pessoal, é isso então. Para vocês, muito obrigado.